uma alegria enorme, grande estar aqui. Queria cumprimentar todas as autoridades que já foram nominadas na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, e na pessoa também do Osésio Madureira, deputado proponente desta justa homenagem. Sintam-se todos cumprimentados, todos abraçados. E minha presença aqui, ministro André, não é uma presença protocolar, não é a presença do governador do Estado de São Paulo. É a presença de alguém que aprendeu a lhe admirar, que aprendeu a lhe respeitar, que aprendeu a lhe amar em Cristo, pela pessoa que você significa, que você representa, que você é. Então, eu fico muito feliz de estar vendo esta homenagem no dia de hoje. Filho de Santos, criado no Vale do Ribeira, criado lá em Miracatu, e desde cedo buscou o melhor, buscou se aperfeiçoar, entendeu o valor da família, recebeu valores inquebrantáveis, valores transmitidos pelos seus pais, aqui representados pela Dona Maria Rosa, sua mãe. Aprendeu que família é projeto de Deus. Se dedicou aos estudos, foi aprovado em concursos super difíceis, super concorridos, trilhou um caminho muito bonito na administração pública, ocupando posições relevantes, se destacou muito na AGU, se destacou na AGU enquanto trabalhava na CGU, travou um combate duríssimo contra a corrupção, né, e teve lá, viu o que tinha de pior, procurou resgatar valores, recursos para o erário, procurou defender o cidadão brasileiro, procurou fazer justiça. Foi ministro de duas pastas e poucos brasileiros tiveram a distinção de ser ministro de duas pastas. Ministro da Advocacia Geral da União, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Fruto do seu preparo, do seu, da sua grande densidade acadêmica, você que procurou sempre se aperfeiçoar, fez o mestrado na Universidade de Salamanca, o doutorado na Universidade de Salamanca, uma pós-graduação em Direito Público na Universidade de Brasília, professor visitante em universidades da Europa, dos Estados Unidos. Você que, no final das contas, tem uma trajetória destacada. Você que representa a esperança, às vezes, no deserto. Você que entendeu, como ninguém, o que significa ser magistrado, o que significa aplicar jurisdição, o que significa substituir as partes, o que significa atuar com imparcialidade, o que significa produzir coisa julgada. Tão importante isso para o nosso país, para a produção de segurança jurídica, tão falada, tão sonhada segurança jurídica, tão necessária segurança jurídica. Atuando sempre com discrição, porém com firmeza. Atuando nos estreitos limites da lei, atuando, procurando exercer a sua função sempre com sabedoria. Você, acima de tudo, é um sábio. Você se tornou um grande magistrado, um grande homem público, uma grande referência, um grande exemplo, uma grande esperança. O Brasil não terá chances, não será grande, se não tiver instituições fortes, se não tiver um sistema de pesos de freios e contrapesos que funcione, se não tiver um mercado competitivo que promova a inovação, e para isso a gente tem que ter o judiciário que funcione como você faz, dando o exemplo que você dá. Você é carregado de dons, e Paulo escreveu aos Efésios que aquele que desceu, subiu acima de subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas, e deu dons aos homens na medida da sua graça. Aquilo que você recebeu veio pela graça, pela misericórdia. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E Deus te encheu de dons espirituais. Eu entendo que quando a gente tem dons espirituais e não usa, a gente peca. E pode ter certeza que você está usando muito esses dons espirituais. Eu te admiro, André, não só como ministro do Supremo Tribunal Federal, como ministro da Suprema Corte, não só como magistrado, não só como homem público. Eu te admiro como marido, eu te admiro como pai, como marido da Janei, como pai da Daniela, do Luiz Antônio, que são exemplos. E quando a gente vê essa harmonia dentro de casa, quando você vê os frutos que você produziu, a gente tem a certeza
que você entendeu que a família é o projeto de Deus. Eu te admiro como pastor, eu te admiro como um guia, como uma pessoa que faz a diferença. Você virou, de fato, para todos nós, uma grande referência. E você, com os dons espirituais, com a sua sabedoria, com a sua firmeza, você vem fazendo justiça. E aí a gente tem que lembrar que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, hoje, é com imensa felicidade que a gente assiste essa justa homenagem. Que Deus continue abençoando muito a sua trajetória de homem público. E pode ter certeza que coisas maravilhosas vão sair ainda das suas mãos, das suas decisões. Você é um instrumento de Deus para o povo brasileiro. Você é um instrumento de Deus para a nossa nação. E Deus vai continuar abençoando o seu caminho. Parabéns, ministro André Mendonça. Muito bem, registramos então os nossos agradecimentos pelas palavras do governador Tarcísio de Freitas. Muito bem, muito obrigado, governador. Seguindo com a solenidade, convidamos todos a acompanhar um vídeo biográfico que relembra um pouco da trajetória de vida e a relevante atuação do nosso homenageado. André Luiz de Almeida Mendonça nasceu no dia 27 de dezembro de 1972, na cidade de Santos. Filho de Luiz Antônio Ataíde de Mendonça e de Maria Rosa de Almeida Mendonça, residiu em diversas cidades do interior de São Paulo. Em 1993, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Instituição Toledo de Ensino, atual Centro Universitário de Bauru. Após exercer a advocacia privada por alguns anos, André Mendonça foi aprovado no concurso público para advogado da Petrobras, exercendo esse cargo de 1997 até 2000, quando, também após aprovação em concurso público, foi nomeado para a carreira de advogado da União da Advocacia Geral da União. Ao ter a oportunidade de escolher a cidade onde exerceria suas novas funções, André Mendonça optou por Londrina, onde veio a residir no ano de 2000, juntamente com sua esposa, Janeine Gliatti de Mendonça. Uma das razões que levou André Mendonça a vir para Londrina foi porque esta cidade permitia o exercício das atividades profissionais como advogado da União e, ao mesmo tempo, a realização de um chamado ministerial recebido ainda jovem, tornar-se pastor evangélico. Assim, no mesmo ano em que veio a residir em Londrina, André Mendonça ingressou no curso de Teologia do então Seminário Teológico Sul-Americano de Londrina, atualmente Faculdade Teológica Sul-Americana. Formou-se teólogo no final de 2003 e, em 2005, foi ordenado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante esse período, André Mendonça exerceu a chefia da Subprocuradoria Seccional da União em Londrina, cidade onde nasceram seus dois filhos, Daniela Nagliatti de Mendonça e Luiz Antônio Ataíde de Mendonça Neto. Em 2006, após alguma relutância e muita oração, aceitou o convite para assumir um cargo de confiança na Corregedoria da Advocacia Geral da União, em Brasília, mudando-se com sua família para a capital federal. Em 2008, foi convidado para chefiar o Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU, setor responsável pela recuperação de ativos e combate à corrupção. Ao assumir o cargo, André Mendonça criou um grupo permanente de advogados da União, especializado em procurações de combate à corrupção, iniciativa que resultou no bloqueio e recuperação de mais de R$1 bilhão em 3 anos, rendendo-lhe a categoria especial do Prêmio Inovare em 2011. Com a temática Combate ao Crime Organizado, tornou-se mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, em 2013. E em 2018, concluiu o doutorado em Direito pela mesma universidade. Sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado receberam as mais altas avaliações, com os respectivos registros de matrícula de honor e cum laude, bem como recebendo os prêmios extraordinários por seus trabalhos, o que em 2018 resultaram no convite para tornar-se professor do programa de doutorado em Estado de Direito e Governança Global, na mesma universidade, uma das mais antigas do mundo, com mais de 800 anos de história. Exerceu ainda
o cargo de Corregedor-Geral da Advocacia da União e de Assessor Especial do Ministro da Controladoria Geral da União, sendo responsável por conduzir os acordos de leniência do governo federal com empresas envolvidas no desvio de recursos públicos. Em 1º de janeiro de 2019, foi nomeado Advogado-Geral da União, o mais alto posto da AGU, função que exerceu até abril de 2020, quando foi convidado pelo Presidente da República a assumir o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública. Em sua gestão à frente do Ministério da Justiça, André Mendonça lançou a Força-Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública, aperfeiçoando o trabalho coordenado entre as Forças de Segurança Pública federal e estaduais, o que resultou no aumento do número de operações policiais em todo o país, recordes na apreensão de drogas, minério e madeira extraídos ilegalmente, além do fortalecimento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com o aumento de recursos para a aquisição de novos equipamentos e abertura de concursos públicos. Retomou ao comando da AGU em março de 2021, sendo pouco depois indicado pelo Presidente da República para o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 1º de dezembro de 2021, foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República e, na mesma data, aprovado pelo plenário daquela casa. Em 16 de dezembro de 2021, André Mendonça tomou posse no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte de Justiça do Brasil. Bem, parabéns, ministro. Nesse momento, daremos início, então, à outorga do colar de honra ao mérito legislativo ao excelentíssimo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2021, jurista de notável saber e destacada atuação na vida pública, sua trajetória marcada pelo compromisso com o direito, com a justiça e com o serviço do país, reúne méritos que enobrecem esta homenagem. Já estão descendo, então, o deputado André do Prado, vou pedir que venha à frente da mesa, deputado Oséias de Madureira, todos os deputados da casa, eu vou pedir que juntem-se aqui, por gentileza, à frente da mesa, todos os deputados da casa, por favor. O homenageado já está aqui também, eu vou pedir que juntem-se então ao homenageado e às autoridades, a esposa do homenageado, a senhora Janei Nagiati Mendonça, por favor, fique aqui também à frente conosco, ao lado ali do ministro, e também a esposa do deputado Oséias de Madureira, a pastora Silvana, venha para cá também e fique aqui juntamente com as autoridades. Muito bem, todos chegando já aos seus lugares. Todos apostos. A Assembleia Legislativa, ela presta neste momento uma homenagem, então, muito especial ao agraciado. O senhor presidente está fazendo ali a entrega, então, da estatueta do Monumento às Bandeiras, obra do artista Victor Brecheret. Bom, senhoras e senhores, a reprodução desta obra, ela é autorizada exclusivamente a esta Casa de Leis e simboliza o reconhecimento institucional do Parlamento Paulista. Na sequência, a pastora Silvana vai entregar esse buquê de flores à senhora Janei Nagiati Mendonça, um gesto de apreço e consideração à família do homenageado. Convidamos todos para o registro desse momento e pedimos uma calorosa salva de palmas. Muito bem, muito bem. Ele já está ali com o colar de honra ao mérito, então, legislativo. É a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta honraria foi criada em 2015
e é concedida a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado, como forma de prestar-lhes pública e solenemente uma justa homenagem. Muito bem, mais uma vez uma salva de palmas então ao nosso homenageado, à sua família. Muito bem, muito bem. Pedimos às autoridades que, por gentileza, retornem aos seus lugares rapidamente. Tem a palavra, neste momento, o nosso ministro, homenageado da noite. Pedimos que as autoridades retornem, então, rapidamente. Pode vir por aqui, ministro, por gentileza. Ministro André Mendonça, para os seus agradecimentos e para o seu discurso. Todas as autoridades, eu vou pedir que retornem, por gentileza, aos deputados da casa. Retornem rapidamente aos seus lugares, por gentileza. Já está chegando aqui, então, o excelentíssimo ministro André Mendonça para o seu discurso. Obrigado, querido. Boa noite. Privilégio e uma honra para mim estar com vocês nessa noite. Antes da saudação, eu confesso, hoje quem já teve aula de oratória comigo, sabe que nós vimos aqui uma série de discursos biográficos. E eu dou o seguinte exemplo, filha e Janei, lá no curso, que é a história do pastor apóstolo Estevão, que vai naquelas cerimônias fúnebres, né, para velar o corpo daquele homem que está ali. Nesses discursos biográficos, ele começa dizendo: esse grande homem, esse grande exemplo, homem trabalhador, viu, Janei? Homem dedicado, bom pai de família, só dizia a verdade. E aí a esposa, em determinado momento, ela fala: mas deixa eu ver se eu vim no velório certo. Eu fico pensando, aqui é uma cerimônia distinta. Eu chego em casa hoje e a Janei: André, esse homem todo aí, não sei se é isso tudo, não. E fica aqui a minha responsabilidade. Mas, brincadeiras à parte, certamente tudo fruto da bondade desses grandes amigos, autoridades que discursaram, e realmente da generosidade. Eu queria agradecer a Assembleia Legislativa de São Paulo, iniciar meus cumprimentos na pessoa do seu presidente, André do Prado. Obrigado ao deputado Oséias de Madureira, e obrigado a todos os deputados, não só os presentes, mas todos que, de forma muito generosa, me permitiram estar aqui hoje e poder receber essa honraria. Obrigado ao governador Tarcísio de Freitas, que tivemos o privilégio de trilhar juntos durante um período ali no governo federal. Parabéns ao governador pelo trabalho que vem fazendo, também no estado de São Paulo. Meus cumprimentos em seu nome a todos os secretários aqui presentes. Também meu cumprimento ao desembargador Francisco, presidente do nosso Tribunal de Justiça, o maior Tribunal de Justiça do nosso país. Está aqui também o presidente Manfré, que também hoje preside o Tribunal Regional Eleitoral, em nome de Vossas Excelências, todas as autoridades do Poder Judiciário. Também deputado Cezinha, aqui presente, representando os deputados federais, nosso prefeito Ricardo Nunes, saudação também à sua família, um prazer sempre revê-lo. Eu não posso deixar de cumprimentar nosso Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que muito me honra também hoje aqui presente. Messias, nossas carreiras na AGU foram grandes divisores de águas para as nossas correspondentes trajetórias, e eu faço votos que, em breve, você possa deixar a AGU por um bom motivo de estar comigo ali no Supremo Tribunal Federal. Também
querida conselheira Cristiana, querida amiga, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aqui eu vou ter que corrigi-lo, deputado Cezinha, porque o decano é o nosso conselheiro Renato, que também muito me honra, junto com o seu parceiro de decanato, vamos dizer assim, que é o conselheiro Dimas, vários conselheiros, sintam-se também todos devidamente cumprimentados, privilégio tê-los aqui, nossa Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, todas as autoridades aqui presentes, meu especial obrigado. Eu também não posso deixar de cumprimentar minha família, está aqui minha amada esposa, minha amada filha, Daniela, meu amado filho, Luiz Antônio, minha querida e amada mãe, Maria Rosa, juntamente com dois dos meus 3 irmãos, Adriana, por ordem de antiguidade, e Alexandre, Ana Carolina, que não se faz presente hoje, meus sobrinhos, meus tios, queridos tios, que vieram da minha querida e amada Miracatu, terra de gente boa, é o significado de Miracatu. Nós que vivemos ali numa zona pobre do estado de São Paulo, é a região mais pobre do estado, e uma região, ao mesmo tempo, que mora no meu coração. Então, é onde eu passo ali minhas férias, visito minha família, onde eu tenho minhas raízes. Embora filho de Santos, nascido em Santos, mas, de fato, por adoção da cidade e por descendência dos avós paternos e maternos, filho de Miracatu. Vocês dificilmente vão encontrar alguém nascido em Miracatu, porque Miracatu até hoje não tem maternidade. Então, só nascia em Miracatu no período de parteiras. E ali nós temos essa grande honra de ser filhos de Miracatu. Queridas autoridades eclesiásticas, está aqui apóstolo Estevão Hernandes, pastor Assir Pereira, foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, privilégio tê-lo aqui conosco, querido reverendo Arival, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que me acolheu aqui na Igreja Presbiteriana em São Paulo, os pastores que representam o bispo Samuel Ferreira, aqui nessa noite, o pastor Belchior e o pastor Dairó, também meus cumprimentos, meu agradecimento a toda a comunidade, todos os irmãos de Madureira, irmãos das igrejas que aqui se fazem presentes. Dito isso como aspecto de cumprimentos, eu queria dizer algumas palavras breves. Primeiro, obrigado por dedicarem um tempo tão precioso da vida de vocês e estarem aqui comigo nessa cerimônia. Para mim é motivo de muita honra e de muita alegria. E falar em homenagens é interessante porque, da nossa parte, vem o agradecimento, vem o momento de nós, em alguma medida, pensarmos que não merecemos tudo isso, mas vocês nos presenteiam com tudo isso. E, diante dessa cerimônia, e que eu devo agradecer, ao mesmo tempo eu sinto a responsabilidade de me comprometer. Foram discursos tão generosos para comigo. O mínimo que eu posso fazer é, em alguma medida, me responsabilizar com essa generosidade. Fazer, apesar dos meus limites e das minhas imperfeições, alguns compromissos públicos para que, de fato, eu faça jus a essas homenagens. É lógico que, em alguma medida, os senhores olharam para o passado, mas, ao receber a homenagem, pesa também sobre mim a responsabilidade com o futuro. O que deve ser esse André, em razão de tanta bondade? Como ele deve se comportar? E aí eu volto à minha esposa e aos meus filhos, que convivem comigo no dia a dia.
é o local onde cada um de nós deve ser o que as pessoas nos dizem pelas ruas. Eu preciso entrar em casa, deputado André, e a minha esposa e os meus filhos verem algum grau de correspondência mínima ao que vocês generosamente disseram em relação àquilo que, de fato, eu sou, na intimidade. Aliás, esse é o grande desafio do homem público. E aqui temos grandes homens públicos. É o que nós somos na rua e o que nós somos em casa. Se há uma correspondência. Porque se não há uma correspondência, nós temos um problema. E eu queria assumir 4 compromissos nessa noite com vocês, para que, em alguma medida, o que de fato eu sou, possa ajudar as instituições públicas, ao fortalecimento das instituições públicas, e, de modo especial, no meu caso, a instituição da justiça. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado, e, por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa fala, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito. A missão que me foi investida não me dá esse direito. Seja a missão pública, seja a minha fé. Aliás, eu fui ensinado a orar pelos que me perseguem, para abençoar, inclusive, a esses. Então, é um compromisso que faço, mesmo sendo imperfeito, eu vou buscar ser imparcial. Segundo compromisso, integridade. O bom magistrado, o bom homem público precisa ser íntegro. Não é que nós somos imunes a erros, a equívocos, a estar numa situação que, em alguma medida, possa gerar uma falta de compreensão. Os senhores sabem, os senhores são homens públicos, às vezes nós estamos próximos às pessoas e não temos relação com as pessoas, mas simplesmente por uma presença num determinado momento em comum com uma determinada pessoa, isso pode gerar uma incompreensão na sociedade. Nós não estamos imunes a incompreensões, mas nós precisamos estar imunes a ações que comprometam de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado. Isso acaba exigindo de nós um grau de recatamento no bom sentido da expressão. Uma capacidade de, por vezes, não fazer todas as coisas que nos são lícitas, porque nem todas nos convêm. Eu imagino os senhores deputados e deputadas que convivem e precisam, a cada 4 anos, pelo menos, pedir voto a todas as pessoas. Não há necessariamente uma afinidade com todos os que votam e convivem com os senhores em termos de comportamento, e isso os submete a situações que pode gerar uma falta de compreensão sobre a sua conduta. Isso acontece também com o magistrado, mas o magistrado precisa ter um grau de contenção a mais. Um grau
de prudência maior. O bom magistrado precisa ser prudente e precisa ser íntegro. O deputado André do Prado falou, fazer o certo do modo, pelos motivos certos. Há aqui, por trás dessa frase, há um terceiro elemento que antecede, na verdade, a esses outros dois. Mas, por trás dessa frase, filosofia cristã e um grau de filosofia kantiana. Integridade demanda saber o que é certo, porque tem gente que sequer sabe o que é o certo. Mas também tem gente que sabe o que é o certo e é inerte. Na igreja, pastores, nós sabemos disso. Tem gente que sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. É preciso saber o que é certo. Em segundo lugar, fazer o que é certo. Mas também não basta saber e fazer. É preciso saber e fazer pelos motivos certos. Porque às vezes nós fazemos por vaidade. Às vezes fazemos porque buscamos um reconhecimento. Às vezes fazemos para obter algo que nós desejamos. Fazer o certo pelos motivos certos é fazer independentemente de reconhecimento. Por vezes, é fazer e não ter reconhecimento, e ser criticado por fazer o certo. Integridade e imparcialidade. Além disso, responsabilidade. O bom homem público sabe o peso e a responsabilidade da sua investidura. Eu me lembro quando assumi, no dia da posse, momentos que antecediam a posse no Supremo Tribunal Federal. Eu entro pela primeira vez no gabinete, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Eu peço assessoria para não entrar, eu queria meia hora, eu e a minha família. Ali nós dobramos o joelho, oramos, agradecemos a Deus por aquele momento, lemos a Bíblia, contamos o quão ilógico era estar ali naquele momento, em termos humanos, o quão irracional, e compartilhamos aquele momento, saímos então, levantamos, fomos até a janela do gabinete, o gabinete do ministro Supremo é todo de vidro, e dali você vê a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Congresso, edifício do plenário do Supremo, vê boa parte do lago e de bairros do Lago Sul de Brasília. E então eu, minha esposa, meus 2 filhos, estávamos ali observando a cidade, observando a Praça dos Três Poderes, e Deus colocou no meu coração o que eu falei lá e repito aos senhores e às senhoras nessa noite. Eu disse, talvez o sentimento comum num momento como esse seja de poder. Eu queria dizer e disse à minha família que o que eu estou sentindo hoje é dever. A cadeira que nós ocupamos, cada um de nós, nos dá muito mais responsabilidade do que poder. E o problema é quando nós confundimos isso. É o princípio da nossa queda. Imparcialidade, integridade e responsabilidade. Em quarto lugar, buscar a justiça. A filosofia diz que há basicamente 2 formas básicas de compreensão de justiça. Jeremy Bentham, pai do utilitarismo. Justiça é o que é melhor para mim, para o meu grupo. É o que é melhor
para os meus amigos, é o que é melhor para o meu partido, é o que é melhor para a minha família, é o que é melhor para a minha classe. Stuart Mill, discípulo de Bentham, ele alivia, ele humaniza a teoria utilitária de justiça de Bentham. Stuart Mill diz, não, justiça é o que é melhor para os interesses da maioria das pessoas. É o que atende os interesses do grupo majoritário. Democracia envolve muito isso. Ganha quem tem mais voto. Uma decisão colegiada ganha a posição que tem mais voto. Mas, de outro lado, filosofia kantiana. Para Kant, justiça não está vinculado aos interesses, seja de uma maioria, seja de uma minoria, seja de um grupo, seja de um grande grupo. Para Kant, justiça é o que é certo, independente dos interesses em jogo. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? Não minta. Por quê? Porque é o certo. Fale a verdade, porque é o certo. Trate bem as pessoas, porque é o certo. Grande desafio. E o magistrado tem essa responsabilidade. As partes têm interesse. A maioria tem interesses. A minoria tem interesses. Os grupos têm interesses. Os partidos políticos têm interesses. As organizações e associações de classe têm interesses. O magistrado só pode ter um interesse: fazer o que é certo, deputado André. Por isso, eu concluo. A honra que os senhores e as senhoras deputados e deputadas me concedem. Eu, de forma responsável, aceito com gratidão, mas também assumindo compromissos, de que Deus me ajude, de que Deus nos ajude a ser homens públicos e, no meu caso, magistrados imparciais, íntegros, que, ao mesmo tempo, sejam responsáveis e busquem fazer o que é certo, simplesmente porque é o certo a se fazer. Obrigado e que Deus nos abençoe.